Mas a gente tem mais coisas deliciosas para a gente conversar, porque falar de criança, falar de educação, falar de preparação dessas crianças para os bons adultos que a gente quer que os nossos filhos sejam, começa aqui, hoje, nessa conversa gostosa com dicas e muitas orientações. Você é muito bem-vindo, né? Até perguntei sobre o seu sobrenome, porque a gente fica na dúvida. É um sobrenome bem diferente, né? Anderson Quaresma. Quaresma. E você é psicopedagogo? Psicopedagogo, coordenador de escola e trabalho também com a formação dos novos professores na universidade. Uau, é muita coisa. E é muito importante, vou até tirar aqui, porque eu vou te ver melhor, porque tá embaçado lá na cozinha. Anderson, quando a gente fala de psicopedagogia, até já fizemos uma homenagem a todos os psicopedagogos no dia próprio de vocês, a gente entende que vocês fazem todo um trabalho que de maneira lúdica para levar a criança ao aprendizado. Ou o aprendizado não só do conhecimento, preparando, né, através de brincadeiras e da própria, enfim, as aulas mesmo, mas para a criança. Ela vai para a escola, ela não quer saber de aprender, ela quer saber do amiguinho, ela quer saber de brincar, ela quer saber de fazer desse aprendizado uma brincadeira. É assim que vocês, entre aspas, fazem com que a criança aprenda? Exatamente. A psicopedagogia entra principalmente para nos dar recursos para entender essa criança e de criar ferramentas e instrumentos para que ela aprenda de uma maneira mais lúdica. Então, de uma maneira mais leve, embora em determinados momentos do aprendizado a gente já vai trabalhar conteúdos, algumas coisas mais complexas, mas a psicopedagogia, elas nos dá ferramentas para que isso seja mais leve e que para em alguns momentos essa criança aprenda brincando com os jogos, através da interação com os colegas e com os professores também. Tendo essa experiência de anos de escola, é evidente que o aprender brincando e fazendo é muito mais leve e muito mais produtivo para eles. Isso fica para o resto da vida. E a responsabilidade das mães chorarem depois que deixam os filhos na escola é do psicopedagogo. Sabe por quê? Porque aí a criança chega, ela já nem fala tchau mãe, ela já quer correr para a escolinha. E a mãe fica, tchau filho, tchau filho. Uma criança quer mais entrar, brincar, aprender e viver tudo isso, porque é gostoso demais. Aí as mães ficam, nossa, eu deixei, nem quis saber de mim. Nem me deu tchau. Nem me deu tchau. Deu um tchauzinho. Você já deve ter vivido rápido isso. E foi embora. Né? E ocorre muito também no horário da saída. Deles estarem num momento mais lúdico, de brincadeira, do coletivo e não querer ir embora. E a mãe, o que está acontecendo? Isso é muito sadio. É o que a gente quer para uma escola atual, de verdade, né? Que tem esse é o ideal, né? Exato. Esse é o ideal, que a criança queira ir para a escola e não o contrário. Exato, e que ali ela se sinta segura, acolhida e entenda que é um espaço social de interação dela. Então não é para as mães chorarem, é para as mães ficarem felizes porque a sua criança está amando a escola. Essa é a parte importante. É isso mesmo. E nesse aprendizado, vocês preparam também muitas brincadeiras. Por que a brincadeira e o aprendizado, juntos os dois conseguem levar a essa interação com a criança e fazê-la realmente aprender? A brincadeira, Rita, ela é inerente ao ser humano. Ele bebezinho, ele já está brincando, pegando a fraldinha ou olhando para o móvel em cima do berço, por um exemplo, e dando sorrisos, interagindo com aquilo, pegando no pezinho. É do ser humano a exploração, não só do ambiente, dos objetos, mas também de interação com o outro. Então ela vai dando significado para as coisas que estão ao redor dela. E o aprender fazendo faz parte da brincadeira. E é a partir dessas vivências de brincadeiras que ela aprende a se reconhecer. A gente está trabalhando identidade no brincar, a interagir com o outro, então as regras sociais, e a conhecer ali as pessoas da sua vivência. Então, não tem uma idade para começar esse tipo de brincadeiras para ajudar a criança a aprender? Muito pelo contrário, bebezinho eles já estão brincando. E cabe a nós, adultos, oportunizarmos esses momentos. Então, quando é bebezinho, colocar música, interagir com essa criança, o olho no olho, estar próximo,
A primeira infância é uma fase de vínculos, e não só o vínculo com os pares, que são as crianças da mesma idade, mas também com os adultos. É importante que essa criança aprenda a se relacionar também com o mundo adulto. E aí vem uma questão de posicionamento, vai ser uma criança que sabe se posicionar, mesmo com uma figura de autoridade, que é o adulto, o pai, a mãe, os tios, o professor. Isso é valiosíssimo para essa faixa etária. Então, o brincar é importante. Muito. Mais do que importante, ele é valioso e ele deve ser cada vez mais oportunizado, tanto no ambiente escolar como em casa. E foi bom você ter falado em casa, porque eu estava aqui pensando, você participa nessa formação de profissionais que vão lidar com essas crianças. Mas não são só os profissionais, aqueles que estão aprendendo para poder fazer de maneira correta com que a criança aprenda, mas também em casa. Os pais também devem, porque hoje eu vejo que os pais parecem que não têm muito tempo. Então a criança às vezes fica brincando sozinha, ou vai para um computador, ou vai para uma televisão para ver um desenho, alguma coisa que seja do gosto dela, mas não tem essa interatividade com os pais. Então, onde é tão importante também a criança não só brincar na escola com os pares, como você colocou, mas também em casa? É valiosíssimo, porque os pais é o primeiro vínculo afetivo dessa criança. Ela não vai lembrar com carinho e com significado lá na frente, na vida adulta, que o pai deu um celular ou um momento de videogame. Ele vai lembrar que o pai estava ali. É verdade. Muitas vezes num joguinho de Lego ou num futebol. E a dica que nós sempre damos para os pais, esteja ali por inteiro. Esquece o celular, esquece um pouquinho a rotina, embora seja difícil, porque o seu filho vai lembrar que você estava se entregando totalmente para ele. E aí a gente está trabalhando laços afetivos, a questão do amadurecimento, e pai presente faz toda a diferença na vida dessa criança. Quando nós pensamos em tudo que você disse aqui, nessa preparação, né, para oportunizar, enfim, esse aprendizado através das brincadeiras, tudo, nós pensamos também o quanto essa criança vai criar dentro dessa brincadeira, ou mesmo não só a imaginação, mas também a criatividade. Esse brincar ajuda a estimular esses dois pontos na vida da criança? Com toda certeza. Hoje, não só a visão da psicopedagogia, mas de diversas outras áreas, são muito firmes em dizer que o brincar é importante, não só para a criatividade, para a imaginação, mas para desenvolver um raciocínio lógico, as questões cognitivas, porque mesmo brincando ali com alguns objetos que podem não ser brinquedos, mas que essa criança dê um significado de brinquedo, ela está aprendendo a seriar, numerar, está aprendendo cores e a criar ali um mundo imaginário. Então é importantíssimo. No caso, por exemplo, quando nós trabalhamos com a imaginação, é o que está dentro da cabecinha da criança. E muitas mães ficam preocupadas, ou com um amiguinho invisível, ou com algum brinquedo, uma coisa que ela está criando, uma história ali, a mãe já fica atenta. Até onde essa imaginação deve ser estimulada, ou cercida, ou controlada? A imaginação deve ser sempre estimulada. Estimulada. Faz parte da criança criar questões imaginárias, os contos de fada, né, estão aí como prova disso. Até 6, 7 anos ela vive imersa nesse ambiente de criação, da fantasia. Então isso tem que ser observado de perto. São as princesas e os super-heróis. Exato, a fada do dente. Então isso tem que ser estimulado, né, estimulado e observado de perto pelos adultos que estão com essa criança. E muitas mães se preocupam, por que eu estou pegando agora a imaginação? Porque a imaginação às vezes é uma mentira, entre aspas, porque está num mundo que o pai e a mãe não conseguem ver, enxergar, mas a criança está vivendo aquilo. Então, o estimular a criatividade, a imaginação, não fazer disso uma mentira, mas fazer disso um momento de brincadeira, de viver aquele momento assim, com alegria, com disposição e com incentivo. Exato. Então, para quem pensa que é mentira, a gente não pensa por essa linha. Qual é a linha que os pais devem observar? Embarca na onda da criança, divirtam-se. Conte histórias também. Conte histórias, crie cabaninhas, relata um pouco da sua infância. É claro que a gente sempre tem o cuidado
de falar para as crianças o que é realidade, mas de uma maneira leve, porque às vezes quer pôr uma capa de super-herói e não vai sair voando de verdade. Mas dar esse repertório para a criança, que na imaginação ela pode tudo. Oh, delícia! Mas se na imaginação a gente pode tudo, vamos imaginar que a gente está indo para o intervalo e a gente vai muito rápido e vai voltar já? Fica com a gente! E aproveitando esse Dia Mundial do Brincar, nós recebemos hoje aqui o psicopedagogo, diretor também de escola, professor, né? Não tem como não ser, nesse caso, na formação de novos profissionais. E hoje ele está aqui justamente nesse Dia Mundial do Brincar para mostrar para a gente que trabalhar a imaginação e a criatividade através da brincadeira faz com que a criança aprenda mais e melhor. Isso vai fazer com que o adulto, baseado nessa infância feliz, seja diferente? Sim, será um adulto mais seguro, mais autônomo, com maiores habilidades de enfrentar os desafios ali da vida. Então, a universidade, o mercado de trabalho, o seu relacionar-se com o outro, ele vai ter mais trato, ele vai ter mais cuidado também com as gerações que estão vindo, com as outras crianças. Então, vai ser uma pessoa muito mais segura e ativa ali no meio social dela. Como nós devemos fazer para estimular, então, já que trabalhar a imaginação e a criatividade vai fazer com que essa pessoa cresça de uma maneira diferente, muito mais ativa, né, e diferente, enfim, um adulto diferente? Como que nós podemos já começar a estimular, pensando, só voltando ao que falamos no bloco anterior também um pouco, tanto na escola quanto em casa, como estimular essa criança? Não é tão difícil assim, mas dá um certo trabalho por parte do adulto, ou do profissional da educação, ou das famílias. É preciso tempo, paciência, disponibilidade e um olhar cuidadoso. Em casa, com a família, trazer mais atividades ao ar livre parece ser uma coisa tão comum, mas um parque, um futebol, uma brincadeira na areia e, como eu falei, estar ali por inteiro. Então, estar interagindo. Esquece o celular em casa. Esquece o celular de lado e brinque com a sua criança. Faz total diferença. Na escola, embora nas séries iniciais, finais, tem uma cobrança maior de conteúdo, mas é trazer jogos, a interação entre eles, começar a trabalhar mais em duplas, em grupos e fazer a coisa ser mais leve e acontecer aí no dia a dia escolar. E olha, você falou uma coisa que eu acho interessante, paciência, gente. Tem que ter paciência. Contar histórias pode fazer parte dessa brincadeira? Com toda certeza. E o contar histórias tem todo um significado relacionado à afetividade. Então, geralmente, quem é o contador de histórias, ele estabelece um vínculo com a criança muito próximo, porque é ele que está trazendo o mundo da fantasia, toda a compreensão daquela história. E aí, no contar histórias, nós podemos utilizar vários recursos. Não precisa vir fantasiado de Cinderela ou de Aladim. Você pode usar até alguns objetos ali da vivência dessa criança, da sua casa, da escola, e dar significado para eles. E aí a imaginação da criança vai longe. Imagina um bully ser a rainha má. Então, imaginação e criatividade faz todo sentido. Então, a criança pode brincar sozinha, mas a participação dos pais, dos amiguinhos, tanto na escola quanto do condomínio, priminhos, etc., é importante. Nesse caso da criança brincar sozinha, dá elementos, coisas lúdicas para que ela cresça nesse brincar sozinha. E com os pais, invente, solte a imaginação você, é isso? Perfeitamente. O brincar sozinho também é importante. É o que a gente chama também de livre brincar. Ou sozinho ou com os coleguinhas, mas ali a gente não vai colocar o nosso dedinho de adulto diretamente. Então ela tem liberdade para escolher a brincadeira, ou para criar, ou para inventar as regras, e aí eles vão vivenciando esse momento. Bom, a gente está aqui falando sobre esse Dia Mundial de Brincar, o quanto brincar, trabalhar a imaginação e a criatividade é importante. E eu nem peguei, acho que eu até nem olhei aqui no celular, Anderson, a participação do pessoal sobre as brincadeiras. O mágico Emerson, ele sim sabe o que é brincar com as crianças, né, Emerson? Ele colocou assim: uma tarde mágica e de brincadeira para todos. Abraço meu e da Andréia. Eu penso que nós adultos muitas vezes esquecemos a criança que um dia fomos.
E a gente quer levar tudo a ferro e a fogo. Não pode, e a gente vai proibindo. Esse proibir demais vai tolhendo essa imaginação da criança, né? Vai fazendo com que a criança fique cada vez mais retraída e menos disposta a fazer coisas novas ou soltar essa imaginação, justamente porque vai fazer uma coisa tolhida, vão cerceando toda essa liberdade que ela tem. Isso pode ser prejudicial para a criança, proibir demais ou não permitir, ou falar, não, isso é bobeira, alguma coisa assim? Muito. O proibir, ele nunca é saudável. O que é saudável é colocar limites em algumas situações. E são perigosas. São perigosas, afetam a segurança deles. O que existe é colocar limites. E os limites a criança tem ciência do porquê não. Então, para o brincar, é importante colocar os limites de segurança até onde essa criança pode ir e deixar bem claro para ela. Eles nos surpreendem com as compreensões deles, então pode falar que eles vão entender sim. Perfeito, e tá aí hoje a gente conversando com o Anderson Quaresma. Anderson, o que é importante a gente fazer aí o fechamento desse nosso bate-papo? Fique livre para nos orientar. É importante sabermos que o brincar é crucial no desenvolvimento da criança. Ele não é só uma atividade banal ali, vai fazer outra coisa que é mais importante. O brincar é importantíssimo, tanto em casa como na escola. Como nós conversamos, ele vai ser um adulto muito mais seguro e muito mais feliz, tenha certeza disso. Ou seja, tem as obrigações que a criança tem que ter, isso também é importante, mas não é só obrigação. Tem a diversão. Tem a diversão também, essa é a parte boa. Anderson, eu quero agradecer a tua participação com a gente. Muito obrigada. Falamos tudo, contemplamos o tema de hoje. Contemplamos tudo, é um assunto muito amplo, mas tocamos nos principais pontos. É importante brincar sim. Eu que agradeço o acolhimento e a oportunidade de estar aqui com você. E olha, eu fiz no dia do programa Mulher.com, agora o dia do aniversário do programa Mulher.com, eu vi uma brincadeira e trouxe uma caixa de ovo. A gente está aqui pensando em brinquedos, em histórias, em computador e etc. Mas uma caixa de ovo e bolinhas de ping-pong. Então tinha que bater e você precisava de ver os dois adultos já, né, Marcelo Dargan e Marcelo Nunes, tentando colocar as bolinhas, batendo e fazendo pular dentro da caixinha de ovo. Talvez as pessoas, você de casa, não tenha entendido o porquê daquela brincadeira, mas foi uma coisa tão gostosa, os dois, e eles ficavam jogando desesperadamente para poder fazer. Então eu penso assim, o que a gente está falando hoje, pensando na criança, vai fazer com que muitos adultos, olhando para a nossa conversa hoje, olhem também para suas crianças de maneira diferente e voltem a ser crianças, para poder brincar um pouco mais, soltar também a sua imaginação e criatividade e fazer desse momento um momento gostoso e inesquecível. Exatamente. Fiquei muito feliz que você tivesse vindo. Eu que agradeço, Rita. Fiquei muito feliz também. Oh, delícia! E olha, eu vou aproveitar e agradecer aqui as pessoas que estão aqui conosco nesse momento. Hoje, a primeira pessoa a entrar aqui foi... agora cobriu aqui, mas aqui ó, foi a Maria Helena Soleira. Gracinha, beijo pra você. A Cléo Figueiredo colocou assim, boa tarde, Rita, aqui começou a esquentar. Hoje eu vim com roupa fresquinha aqui ó, hoje eu vi que aqui também começou a esquentar. A Betânia Milege, é assim que se pronuncia seu sobrenome, Ramos, colocou, benção mãe, boa tarde, Rita, já estamos preparadas, eu e minha mamãe Lúcia de Itabuna, na Bahia, para passarmos a tarde juntas. Beijo para vocês, meninas. A Andréia Rosa, que é a esposa do Mágico Emerson, colocou assim, Deus abençoe a nossa tarde de todos que estão acompanhando o programa. A Fátima Aguiar colocou, boa tarde, assisto o seu programa todos os dias. Fátima, você é uma heroína, amo você, fia. Que delícia. A de Souza colocou, benção, mãe. O Matheus Góes colocou, Rita, adoro você. Beijos aqui da Bahia. Cheiro pra ti, ou não, cheiro pra tu, né? Cheiro pra tu, delícia. De Souza, eu e minha mãe acompanhando o programa. Rita manda um amanhã e ela vai ser avó. Do primeiro neto, João Lucas, amanhã já. Ela é de Divinópolis, Minas Gerais. De Souza, eu tô mandando um beijo para você, para sua mamãe e para o João Lucas que vai chegar, viu? Um beijo para vocês. Maria Conceição, boa tarde, chegou o programa especial, delícia. Deus abençoe a todos que estão vendo esse programa. Abraços e beijos, a gente agradece.
Júlio Minari colocou: Mateus é demais. O restante dos recadinhos eu vou ler depois, porque agora a gente vai para o intervalo e volta já.